Então vamos lá, nosso capítulo 22. Os que dormem. Os que dormem. Dois patinhos na lagoa. Esse título desse capítulo, Os que dormem, me faz lembrar aquela famosíssima frase do direito, né? O direito não socorre os que dormem. Não socorre? Ah, não socorre? Não socorre os que dormem. Toda vez que eu vou assistir qualquer coisa falando sobre direito, principalmente, essa frase é muito comum. Interessante. Então vamos lá, né? Então, capítulo 22, os que dormem. Aí a nossa primeira questão, o que assustou André e Vicente? Foi o caso das luzes, né? Que foram diminuindo, eles ficaram meio assustados. Depois perceberam onde eles estavam e aí assustaram mais ainda. Você imagina 3 quilômetros de... Como é que ele fala aqui? De galpão, né? 3 quilômetros se estendiam em área superior a 3 quilômetros pelos meus cálculos. Nossa. Pavilhões diferentes. 3 quilômetros é chão para dedéu, hein? É um pavilhão, isso aí é um mega pavilhão. Acho que aqui na Terra não tem, não. 3 quilômetros de pavilhão não tem, não. Eu vi um cassino lá em Las Vegas, devia ter 1 quilômetro de extensão, mas 3... 3 tá para fazer ainda. Ainda vão fazer. 3 quilômetros é pavilhão para dedéu. É muito pavilhão. Então, se você fizer uma comparação, por exemplo, como a numeração das ruas segue a metragem, é como se fosse uma rua de 3 quilômetros. Exato. Imagina. Você começa a primeira casa número 5, 10, até a casa que é número 3.000. É chão para dedéu para andar, viu? Aquela avenida Aricanduva, eu acho que tem uns 50 quilômetros, não tem? Não tenho a mínima ideia. Eu acho que é uma das maiores do Brasil. Começa lá no... Não, na Vila Zelina. Eu morei por ali. Ela é maior que a 23, que o pessoal chama de... Tem vários nomes a 23, né? Mas ela é... Se fosse considerar uma avenida só... É maior, cara, é maior. É maior? É maior. Porque tudo é considerado Aricanduva. Você vai embora, dá uns 50... Ela acaba na Dutra aqui, ali na Dutra. Ali é isso, quando ela vem, ela corta perpendicularmente a Dutra. Eu faço a comparação que, por exemplo, aqui em São José, a Avenida Nelson Dávila. A Nelson Dávila começa ali onde tem aquele supermercado, como é que chama? Extra. É o Extra. Não, ele começa ali no Comercial Esperança. Ali começa a Nelson Dávila. Bom. O outro extremo dela é no Extra, não é isso? Aí vai lá até o Extra. É mais ou menos essa distância. É distância pra caramba. Esses 3 quilômetros, você diz, né? Uma coisa é avenida, outra coisa é pavilhão, né? Pô, 3 quilômetros de pavilhão. Sim, com certeza. Então, mas imagine um pavilhão que começa ali na Comercial Esperança e termina lá onde está o Extra. Isso. E mal iluminado, imagina você andando na sombra, né? Aí quando você começa a ver alguns rostinhos lá com... Só por Deus. Aqui no segundo parágrafo ele fala: sem que eu pudesse explicar o fenômeno, as luzes diminuíam progressivamente. O que teria acontecido? Vicente e eu nos entreolhamos assustados. Então, imagina você está andando, de repente vai começando a luminosidade diminuir, de repente você se vê numa escuridão só. Meu amigo saia correndo. Ai. São os mortos-vivos, né? Praticamente. Nossa Mortos-vivos. E aí ele fala que lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas.
conseguia distinguir vagamente os quadros interiores, observando que se tratava, a meu ver, de espaçosas enfermarias com teto sólido, mas semi-abertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Isso aí. Na verdade, nós estamos na pergunta 2 já, não? A 2 seria a sequência, né? Porque André teve a impressão de estar em um cemitério escuro. É logo o outro parágrafo aí. Sim. É que ele fala, dezenas de operários devotados, né? Operários seguiam-nos em absoluto silêncio. Sim. Alfredo era o único a falar, notando-se, contudo, que se fizeram extremamente discreto nas palavras. Tudo isso, quer dizer, esse conjunto de coisas, me dava a impressão de haver penetrado em um cemitério escuro, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Seria semelhante a gente chegar agora à noite, por exemplo, ir no cemitério, dar uma visitinha no cemitério. Fazer uma visita ali. Muitos, né, morrem de medo, né? Imagina eu entrar no cemitério, né? A gente sabe que o mais perigoso são os que estão fora do cemitério, porque os que estão dentro... Não, e os vivos que estão lá dentro também. Mas é que aquele negócio, né? Se você sabe que à noite é o horário, principalmente, que o pessoal das sombras ataca, né? Então, principalmente se naquele dia tiver havido um enterro, dependendo da situação, o pessoal tá cheio de espírito ali tentando sugar as últimas energias vitais do corpo ali. Então é verdade. Eu não sei se vocês viram, nessa agora da pandemia, aí teve um grupo assim, iluminado, né, para não dizer o contrário, que fez uma festa dentro de um cemitério. Para eles não serem incomodados. Porque aí eles achavam que lá dentro, né, ia estar... Só que dedaram, né? E a polícia chegou lá e acabou com a festa. Chegou lá, fechou. Não, eu chegava lá, fechava. Você aproveita que vocês já estão aí. Por aí. Já se cancela o CPF, fica por aí mesmo. Fica por aí. Aí vocês não contaminam ninguém fora. É muita falta do que fazer, né? Pelo amor de Deus. Vira o fim da picada, cara. A turma não tem consciência mesmo. Mas eles estavam buscando ficar por lá, né? Não tinha ninguém de máscara. Era fazendo uma festa, sabe? Parecia que não estava acontecendo nada. É o fim da picada. Provavelmente, né? O pessoal tá, vamos dizer assim, procurando, né? O pessoal tá procurando. Tem uma turma aí que não quer nem saber. O pessoal ignorando a existência da doença mesmo. É uma turma brava aí. Ou então achando que é imune, né? Que não tem nada. Tá bom. Porque do jeito que tá indo aí, que eu tava comentando, né? O vírus não para de circular enquanto as pessoas tiverem esse tipo de atitudes, né? Não, e um detalhe, não para de circular cada vez mais rápido, né? Sofrendo mutações que estão provocando a disseminação mais rápida. Sim, a mutação que é o mais perigoso, né? Que daí pode até fugir da vacina, porque a da vacina foi desenhada, né? Para uma configuração que ele está hoje. Agora, se ele desconfigurar, você fazer nova vacina. Parece que ele percebeu, estão querendo acabar com a gente, negão, então vamos entrar de outro jeito. E a coisa está séria. O vírus ele é um ser vivo também, né? Então ele se adapta. Verdade. Você deu as condições de adaptação, ele se adapta. Vai fazer a função dele. E para variar, um deles é brasileiro, uma das mutações, né? O de Manaus. Pois é. Ai, Jesus. Aí a questão número 3. Qual a finalidade do aparelho de sinalização luminosa na mão de Alfredo? Tem uma parte aqui, e eu achei aliás, existe, né, um outro texto na página 141, também fala do aparelhinho. Sim. Aqui logo no começo, né, esse novo aparelho diz, com estranheza notei que um dos servidores entregava ao chefe do posto pequena máquina que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente explicando. Esse é o nosso aparelho de sinalização luminosa.
Estamos no centro dos pavilhões, é que se recolhem os irmãos ainda adormecidos. Temos aqui, presentemente, quase 2.000. Mixaria. 2.000. Nossa Senhora. Eu imagino que pela distância que é verdade. precisaria haver algum meio de comunicação das ordens, né? Então, imaginei que esse aparelhinho luminoso funcionaria igual tipo um código Morse, né? Ou aquelas luzes que os navios, né, ficam piscando um para o outro para comunicação, né? Antigamente, né? Fazia isso. Essa distância, aquilo que você falou, entre o supermercado Esperança e lá a Dutra, a distância enorme. Um no outro, como é que você vai ouvir o cara lá? Pois é. E outra coisa, ele deu a entender que era mal iluminado, né? Porque ele disse que densas sombras, né? Densas sombras, as sombras se fizeram mais densas, então poderia servir como um tipo de lanterna também, né? Sim. Eu acredito que, dependendo da luz, talvez tivesse cores, né? Isso. Os servidores identificariam o que era necessário fazer para aqueles pacientes, né? A hora e o momento, né? Então, aí, exatamente. Em vez de ficar lá gritando, né? Faz isso! Então, né? Piscava a luz. E aí, porque aqui ele fala 80 servidores ainda por cima. Então... ele tinha 80 auxiliares ali. Os irmãos cooperadores dirigiam-se em ordem para a zona de serviço que lhes competiam. Depois de uma pequena pausa, falou o administrador com firmeza. Iniciamos o trabalho de assistência. Ao primeiro sinal luminoso, Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas, e então, né, dominando o custo, a primeira impressão de horror, vi extensas filas de leitos ao rés do chão. Ao rés do chão é bem próximo ao chão, né? Sim. Ocupados por todas as pessoas mergulhadas em profundo sono. Tudo ali, acho que é um grupo, 80 servidores auxiliares, para 3.000 mais ou menos. 2.000, né? 2.000? Já pensou? E mais à frente ele comenta que é muito pouco mesmo, né? Eles não conseguem atender todos, né? Justamente. E outra coisa, ele fala aqui mais à frente, a vista dos nossos 1.980 abrigados. Separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar a fim de submeter ao tratamento intensivo. Ou seja, eles, como a gente percebe dos outros livros, dos outros capítulos, eles têm essa comunicação mental, né? Eles pegavam, né, a informação da mente de cada um e viam em que nível eles estavam, né? Acho que é isso aí, né? Sim, provavelmente. E definiam quem que eles iriam dar mais atenção, né? Que estava mais próximo de se libertar, vamos dizer assim, dessa letargia, esse sono forçado aí, né? Inclusive na passagem aqui mais para frente, acho que é mais para o final aqui, que o André Luiz que se referia, porque ele fazia, era médico legista, e quando ele ia examinar um corpo, ele examinava vísceras, etc., condição das células, mas já nessa condição, lá em cima, nessa condição, a inspeção era feita de forma mental, né? Ele fazia leitura mental. Ele tinha recebido treinamento para isso, né, na verdade. Para ler a alma. Sim, isso, fazer leitura da alma. Mas esse texto aqui é realmente fantástico. Eram muito poucos que traziam as pálpebras cerradas. Olha só, hein? Parecendo tranquilos. Em quase todos, estampavam-se nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte. Da morte cadavérica, palidez cobrir-lhes a face. Deus que me perdoe. No lugar, na penumbra. Né? E o pessoal dormia de olho aberto. Já pensou, cara? Era como se fossem mortos-vivos. Mortos-vivos. Mortos-vivos, né? Recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas, raríssimos e pareciam dormir um sono natural. Aproximando-se de nós todos, Alfredo falou, e a Aniceta em particular, infelizmente não podemos atender a todos. Por quê? Aí vem a resposta da próxima pergunta. Né? Seria número
4 agora, porque todos... Aqui, assim, ele fala assim, recordando a literatura antiga, pensei nos velhos túmulos egípcios. Só que nos túmulos egípcios, as múmias estavam mortas mesmo, né? Mortas, né? Aqui era pior, porque eles não estavam mortos, eles estavam vivos. E normalmente em sarcófagos, né? Assustava a mente. Aqui pois o é, né? Ali exposto, pô, a pessoa... Tinha até hoje tem a famosa lenda da maldição do faraó, né? É o Tutankhamon? Do Tutankhamon, que o pessoal entrou, né, na tumba, e aí várias pessoas que entraram na tumba ao longo do tempo foram morrendo de doenças ou assim de causas inexplicáveis. Maldição. Então aí pensou-se logo nessa questão da maldição do faraó, né? E na verdade não tem maldição nenhuma. Na verdade, assim, pelo que se conta, isso já é partindo da parte espírita, né? Quando Tutankhamon morreu, ele morreu em conflito com os sacerdotes da época. Porque o pai dele havia sido Akhenaton, o chamado faraó herege, que tinha abolido todos os deuses e tinha passado a adotar um só, né? Isso criou um enorme conflito com os sacerdotes. E o filho dele, que é o Tutankhamon, ele se viu forçado a voltar às práticas antigas, porque ele era muito jovem, ele tinha, acho que 10, 11 anos quando ele se tornou faraó, então era uma criança ainda. E só que permaneceu o conflito, né? E quando ele foi, né, quando ele morreu e colocaram ele lá na tumba, foi envolvido a tumba dele com vibrações magnéticas pesadas, porque os sacerdotes, eles também praticavam magia negra. Então, eles envolveram a tumba dele com uma capa magnética muito pesada. Então, as pessoas que entraram na tumba dele receberam essa carga negativa vibratória. Por isso, as mortes que ocorreram. Então, não é que teve maldição. Foi, na verdade, assim, as pessoas receberam aquele impacto magnético que envolvia a tumba. Isso desequilibrou, vamos dizer assim, a harmonia magnética dessas pessoas e eles acabaram adoecendo. Muitos morreram de causas, às vezes até desconhecidas, mas doenças que acabou sendo causada pelo impacto magnético. Né? Eu tinha visto uma história uma vez que tinham também alguns vírus que permaneceram na tumba e as pessoas contraíram esses vírus e eram vírus extremamente letais para o ser humano. Eu cheguei a ver isso também, mas isso foi descartado. Foi? Não foi considerado uma coisa de causa das mortes. Entendi. Pelo menos o que foi verificado nos que morreram, não tinham causas de bactérias ou fungos. Ficou assim uma hora de mistério mesmo, porque não se soube, muitos não se soube do que morreram. Né? Então eu fico imaginando aqui, né? Eles veem as múmias, mas as múmias na verdade não estão mortas, né? Estão vivos. A múmia é diferente. Aí vem a quarta. Uma coisa que não menciona aqui, eles estavam vestidos ou estavam nus? Provavelmente vestidos, né? Eu acredito que sim, não faz uma descrição, mas deviam estar com algum tipo de vestimenta. Ou com um lençol por cima, talvez, né? Uma coisa desse tipo. Pode ser. Porque lá era uma enfermaria, né? Então, provavelmente devia estar com um tipo de lençol, alguma coisa assim. E aí vem a quarta, né? Porque nem todos os doentes podem ser atendidos, que é na sequência aí. Porque não tinha número suficiente de pessoas, né? Para poder atendê-los. E aí ele pergunta, e os demais? Recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia? Ou seja, é um tratamento mais pesado, né? Uma coisa mais intensiva, vamos dizer assim, mas dado uma vez só por dia, né? Sim. Então, subentende-se que esses outros 400, eles tinham uma assistência maior, né? Passavam por eles mais vezes.
Porque ele coloca que separei os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. Porque os outros demais provavelmente estavam tão profundamente adormecidos que não era a hora ainda deles, né? Sim. Na verdade, eles davam a impressão de estar adormecido, mas era um soninho do mal, né? Um soninho... Ele cria ele fala num termo mais à frente, não era um sono do bem. Não era um sono branco. É um tipo de catalepsia. Já pensou aquele tipo de coisa que, uma época na minha vida eu tive isso, você quer abrir os olhos e não consegue. Você está... eu, quando viajava Brasília, Belo Horizonte, eu levei um tempo fazendo isso. Trabalhava na Líder e eu fiquei morando em Brasília um tempo, trabalhando em BH. Muitas vezes o ônibus parava, naquelas paradas ao longo da estrada, eu queria me levantar e não conseguia. Eu ficava deitado com os olhos fechados, querendo abrir os olhos e não conseguia. E esse fenômeno não é uma coisa rara, não. Muita gente tem isso. Depois, graças a Deus, parou. É um desespero enorme. Tem, não, isso já aconteceu algumas poucas vezes comigo, mas também já aconteceu. É que assim, naquele momento, você está afastado do corpo físico. Quando você tenta despertar alguma coisa assim, tipo assim, você não voltou completamente ao corpo. Seu perispírito não se acoplou corretamente ao corpo físico naquele momento. Então, às vezes, leva um instantezinho para você acoplar de fato, e aí você poder se movimentar. Mas é uma coisa assim que é normal, muitas pessoas sofrem isso. Acontece isso aí. É uma defasagem, né, do retorno do... Mas eu vou te falar, parece uma eternidade. É um tipo de delay, né? Isso. Aí depois você tem a segunda, a terceira, você já fica mais tranquilo. Mas a primeira, meu amigo, você fala, pô, não vou conseguir abrir o olho. E você está completamente consciente, é impressionante. Sim, acontece. Mas é normal, a gente não deve ficar desesperado, não. Não me lembro. E eu me lembro de a primeira vez, eu estava sentado no banco da ponta. O cara queria descer e eu não conseguia fazer nada. O cara achou que eu fazia assim, queria descer, e eu escutava o cara falar assim, você vai descer, e eu não conseguia, eu estava totalmente imóvel, cara, eu não conseguia nada. Eu escutava o pessoal saindo do ônibus, aí deve ter passado alguns segundos realmente, só mas parece uma eternidade. Aí eu finalmente abri o olho assim e falei pro cara, vou descer. Acontece. Aí aqui interessante que fala aqui, né? Recebem alimento e medicação mais densos uma vez por dia. Profundamente tocado pelo que via, inclinei-me instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Identifiquei o calor orgânico, a pulsação regular e os movimentos respiratórios, embora verificasse a extrema rigidez dos membros como que mergulhados em imobilidade cataléptica. Então, é uma espécie de catalepsia que eles ficam ali. Então, eles estão vivos, mas num tipo de sono que não tem assim, nenhum tipo de reação. E a explicação dele é fantástica mais à frente. Vamos lá. E eu até peguei desse livro aqui, eu peguei aqui uma parte que fala sobre alimentação, que a gente até chegou a discutir aí. Alimentação? Que a gente chegou a conversar aí em outros capítulos. Sim, que aqui fala assim, está na página 132 desse livro. Ele fala assim, quanto à alimentação, apesar de o perispírito ser portador do sistema digestivo completo, bem como do sangue que corre nas veias e artérias, impulsionado pelo coração distribuindo substâncias vitais, ela não se faz de maneira análoga para todos os espíritos. Os recém-desencarnados que possuem o hábito da alimentação pesada, tais como vísceras, caldos gordurosos, pastosos e derivados, sofrem intensa necessidade de tais alimentos e os recebem.
só que fluídicos, satisfazendo assim seus apetites, aliviando o sofrimento imposto pela fome, que não se vê saciada com alimentação mais sutil. Apesar de não mais existir o corpo físico, exige o alimento igualmente físico, portando proteínas, glicídios e sais minerais, cuja função é fornecer as calorias necessárias à massa do corpo, suprindo suas exigências plásticas e energéticas. Essa dieta alimentar impõe-se por uma necessidade psicológica relacionada ao volume, peso e sabor, correspondente ao regime outrora praticado. Ou seja, são espíritos que ainda estão muito materializados, o perispírito ainda é muito denso, então, psicologicamente, ele precisa dessa alimentação, senão ele não sente que está satisfeito. Mas, na verdade, é um alimento que, para ele, parece como se fosse um bife, uma carne, alguma coisa assim, né? Um churrasco, mas, na verdade, é muito sutil, ela é fluídica, ela não é, de fato, uma carne, mas para o espírito que está consumindo aquilo, para ele ele sente como se fosse realmente um alimento igual ao que ele comia aqui na matéria. Porque é para satisfazer a necessidade psicológica dele. Ela tem uma crise de abstinência, né? Vamos dizer assim. Né? Uma crise de abstinência, porque não está comendo mais. Deve ser. Exatamente. Porque aí até a pessoa se desligar dessa parte assim muito material, ainda leva um tempo. Né? Aí até haver esse desligamento e perceber que não está mais na matéria, aí ele passa a satisfazer com os alimentos mais fluidificados, né? Que é o caso desses espíritos aqui. Então, eles precisavam dessa alimentação e essa medicação, porque senão eles poderiam regredir, né? O estado físico dele, né? No caso do perispírito, poderia sofrer alterações em função do estado mental que eles estavam, né? É interessante, né, que aquele cordão que nós vimos em outras lições, o cordão que se rompe quando você... Ele é parte do processo, né? Ele não consegue romper e assim, servir como realmente um desligamento da parte material. Dependendo do seu tipo de vida, né? Ele passa a fazer parte do processo. A primeira parte do processo é aquele cordão se romper. Mas você ainda tem que encarar outras coisas, né? Dependendo do tipo de vida que você está vivendo, né? Principalmente alimentação, ligado à matéria, etc. Sim, o estado psicológico de maneira geral, né? E tanto é que aqueles que, já pensou, aqueles que ficam essa ligação, uma ligação bastante intensa, vamos dizer assim, né? E o cara deve estar sentindo o corpo se deteriorar. Como a gente viu, né, em outros... Como a gente viu em outros capítulos lá. Impressionante. A ligação, né, o cordão de prata, ele liga o corpo material ao perispírito. Sim. Então, o simples desligar do cordão não faz ele desligar mentalmente da matéria. Então, ele precisa também passar aí depois por uma outra etapa, que é mentalmente se adaptar a uma nova vida que é fora da matéria, né? Então, aí leva esse tempo. Por isso a pessoa sente fome, sente sede, porque ainda não, mentalmente ainda está ligado na matéria. Ele corta cabo de rede, mas fica o Bluetooth lá, né? Sim. O Wi-Fi continua lá. Continua. Liga o cabo, mas o Wi-Fi fica ligado. Corta o cabo de rede, mas fica o Wi-Fi ligado lá. Pois é. 5. Por que André sentiu que estava namorada da morte após a morte? Logo em seguida, aí, o André socou uma frase aí impressionante. Moradia da morte depois da morte. Depois da morte. E o instrutor concordou, né? O sono é verdadeiramente avançado, imagem da morte. Aqui permanece com a bênção do abrigo alguns milhões de nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador em torno de si, e mormente os que acreditaram convictamente na morte como o nada, o fim de tudo, o sono eterno. A crença na vida superior é a atividade incessante da alma.
A ferrugem ataca a enxada ociosa. Interessante essa frase. Ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. É interessante isso, né? Ele está deixando bem claro a questão de você ignorar a vida depois da morte. Né? Na verdade, não existe a morte, né? É o que a gente aprende aí ao longo do estudo. E se você ignora isso e tem essa linha de raciocínio, você vai sofrer mais, né? Quando chegar do lado de lá. Sim. Interessante. É, o que ele diz aqui bastante. Logo ele vai... Por isso que ele fala avançada imagem da morte, né? Porque você morreu, mas é como se estivesse vivo, né? É porque ele identifica aqui, né? Porque ele fala que identifiquei o calor orgânico, pulsação regular, movimentos respiratórios. Aí ele fica impressionado, né? Porque a pessoa tinha todos os sinais vitais, mas tinha uma aparência de morte. Então ele ficou meio... Como que pode acontecer um negócio desse, né? Verdade. E aí que o instrutor dá, né, a explicação, né? Verdade. Que aqui fala, o entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador. Ou seja, mesmo que você seja ateu, mas você não acredita em religião nenhuma, mas você acredita em alguma coisa depois da morte, você ainda pode entrar num estado, né, razoável. Agora, esses não acreditavam em nada. A morte era o fim de tudo e acabou. Mas ele ainda completa com uma frase que é um alerta, né? No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Então não adianta você também participar de religiões que praticamente negam o espírito, né? Como ele diz aqui, ó, nada vem além da carne, nem deseja qualquer conhecimento espiritual. Aí, meu amigo, é o que ele falou ali, né? Isso para mim é a cereja do bolo dessa lição aí, é você distinguir, né? Com certeza, principalmente aquelas pessoas que praticam essas religiões mais mecânicas, né, vamos dizer assim, né? O cara acha que vai na igreja e está resolvido. Ou então ele mata um bode, né? Tá tudo certo, matou o bode, cortou a cabeça do pombo lá. Pior que são aquelas pessoas, por exemplo, falam assim, eu sou um católico não praticante. Não praticante. Como diz a minha neta, Como é que pode uma coisa dessa, né? Mesma coisa dizer, eu sou um espírita não praticante. Ou você é ou você não é. Se você não é praticante, você não é. Né? Por coincidência, eu estava falando com um amigo lá no trabalho hoje e ele falou, só falou sobre religião, mas bem light. Ele falou, para mim a religião é fazer o bem. Concordo, é isso. Se todo mundo pensasse dessa forma, né? A religião é fazer o bem. Pronto. Com certeza. Matou. Fazer o bem para os outros, você faz bem para você. Então é um moto contínuo, né? Porque no futuro, religião não vai existir mais. Exatamente. Né? Se todos se tratarem, né, como gostaria de ser tratado, né, de uma forma ética, não tem mais necessidade de ter religião. Então... É verdade. E aqui esse texto todo é muito legal. Sim. Esse parágrafo aqui, ele é bem longo, mas ele traz bastante informação interessante. Aqui ele fala assim, muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida. Câmara da natureza sempre divina. Um amigo nosso costuma designá-los por fetos da espiritualidade. Interessante. A meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Temos a certeza, porém, de que muitos se
se negaram ao contato da fé, absolutamente por indiferença criminosa aos desígnios do Eterno Pai. Dormem, porém não porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativas, permanecem paralíticos, porque preferem a rigidez. Preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão lembrar-se e pagar os débitos contraídos. Né? Eis porque os considero sofredores, principalmente. Demoram no sono em que acreditaram, mais tarde acordam, porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos desencarnados que vimos ainda há pouco. Dementados. Dementados, sem mente, que vimos ainda há pouco. Ou seja, o cara está ali vegetando mesmo, né? Essa designação de fetos da espiritualidade é muito legal, né? Os caras estão nascendo ali para a espiritualidade, na verdade. Eles que foram sempre materiais, né? Chegaram num local que... se a gente for comparar o feto de verdade, o que é? O feto, por enquanto, ali é apenas um punhado de células em desenvolvimento, que não tem consciência de nada ainda. Então, eles são como esses fetos, eles chegam lá sem consciência de nada, porque eles não acreditavam em nada daquilo. O cara está recomeçando, né? E eu entendo que ele só vai acordar a partir do momento que ele entender que existe a espiritualidade. É isso, né? Sim, pelo que ele fala aqui, é isso mesmo. Mas o grande ponto aí, o cara não se livra dos débitos dele, né? Cedo ou tarde, no momento que ele acordar e tiver consciência disso, quando ele cair em si e dominar, tiver ali consciente e acordado, aí ele vai dar de cara ali com as necessidades dele, ou seja, os débitos deles, na verdade, né? Eu acho que o débito maior é ter sido tão materialista, né? Vai ter que enfrentá-los, né? Cedo ou tarde. Então não adianta ficar ali como feto, fica ali eternamente, até acordar, desenvolver, se conscientizar, trabalhar e... Nossa! E eu entendo que a responsabilidade... Não que seja a responsabilidade maior, mas a ajuda maior vem dessas pessoas que dão assistência a eles, né? E como ele diz, dão medicamentos, né? Porque isso deve fazer parte da recuperação, né? Ou melhor, do renascimento, vamos dizer assim. Você pode falar que é um renascimento, né? O cara vai nascer espiritualista, vamos dizer assim. Sim. Ali eles estão recebendo, na verdade, um tratamento paliativo, né? Que aqui ele fala assim, dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas, ou seja, o poder mental negativo deles é tão grande que eles são capazes de ficar ali adormecidos por talvez milênios, inclusive. E enquanto eles não mudarem esse tipo de pensamento, eles vão ficar ali. Você sabe o que está parecendo isso? Um umbral, cara. Impressionante, né? Como se fosse um umbral. É mais ou menos, vamos dizer assim, ali não chega a ser umbral, porque no umbral não tem a assistência que eles estavam tendo ali, né? Mas é um processo mental que eles mesmos se aplicam. Então, enquanto eles não despertarem, eles não acordarem, vão ficar ali. Então, ali, os servidores, eles estão dando ali um paliativo para que eles possam permanecer, pelo menos, amparados de alguma forma. Mas só depende deles levantar e despertar, né? Porque quem vai fazer, na verdade, esse despertamento são eles próprios. Só depende deles. Eles estão ali, eles estão vivos ali. Então, eles próprios criam uma cápsula mental de catalepsia e ficam ali naquilo.
Terrível. E aí, quando ele se levantar, né, como fala aqui, mas um dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos, ou seja, o dia que eles despertarem, eles vão se dar, né, de frente aos compromissos contraídos que eles vão ter que resgatar de alguma forma. Cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Verdade. Aí vem o 6 aqui, repita a definição de Aniceto sobre fé. A fé sincera é a ginástica do espírito. Interessante que lá atrás me ocorreu isso, antes de ler essa frase, ele dá a entender que é como se você vivesse, você procura cuidar do corpo, fazendo... muitas vezes a pessoa é um atleta, né? Faz musculação, tem alimentação regrada, cuida do corpo. Mas como ele não tem fé, ele não cuida do espírito, aí ele não faz ginástica para o espírito. E aí mais na frente ele fala isso, a fé sincera é a ginástica do espírito. Interessante. Você não consegue preparar o seu espírito para viver na espiritualidade, vamos dizer assim, né? Você ignora ele completamente. Se você não pratica... Você é um sedentário, né? Um sedentário espiritual. Exato, falou tudo. Exatamente. Acaba sendo, pensa bem. Matou a pau. Pensa bem. Se você não exercita a sua espiritualidade, você não faz o bem, você não se... a sua consciência não... Você não trabalha nesse sentido, você é um sedentário espiritual. Tô nem aí, né? Tô nem aí. E só engordando, só acumulando, ficando cada vez mais obeso. Mas a gente escuta muito ao longo da vida, aí você precisa alimentar o corpo e o espírito. Exatamente. Faz sentido, cara, faz sentido. Eu me lembro que eu era criança, eu ia num quartel lá no Campos Afonso, a frase estava na parede lá dos militares. Cuide do seu corpo e não esqueça do seu espírito, uma coisa assim. Estava na parede do pavilhão. Porque é o psicológico também, né? Então você tem que se preparar psicologicamente também para certas situações. Vamos dizer assim, o militar, mais do que qualquer um, ele tem que se preparar psicologicamente, porque é uma situação de guerra, por exemplo, você se vê em situações que no dia a dia você não se depara, então você tem que muitas vezes fazer escolhas difíceis. Então você tem que ter esse preparo psicológico, e essa é a função, né, do preparo do espírito. Exatamente. E eu diria que você cuidar do corpo é importante porque, como a gente aprendeu, a primeira vez que eu escutei isso, achei sensacional, né? O corpo é o templo do espírito. Templo do espírito. Mas mesmo se você não exagerar em cuidados, pelo menos não deteriorar tão rápido e cuidar do seu espírito, acho que você está no lucro. É melhor do que você... eu diria que você fazer pau a pau já não é tão bom. Bota um pouquinho mais para o espírito. 40 para o corpo, 60 para o espírito, né? Vai por aí. Na verdade, as pessoas, se você observar bem, as pessoas acima de uma determinada idade, né? À medida que você envelhece, você observa isso, né? O jovem não está nem aí, não quer nem saber, deita 5, levanta 6, sai para a vida, enfim, está com aquela energia lá em cima, né? Mas à medida que as pessoas vão envelhecendo, o que elas fazem? Começam a se preocupar com espíritos, né? Vai na igreja, não sei o quê, pelo menos entende, né? O jovem ele se acha invulnerável, né? Acho que nada vai acontecer com ele. Não quero nem saber, a vida é minha, vamos viver o máximo no topo aí e tal. Entendeu? Tá aí. Enfim, mas normalmente você vê esse tipo de atitude de maneira geral, né? As pessoas começam a se preocupar com o lado espiritual à medida que passa de 50, 60, 80. É um despertar, né? É um despertar, justamente. Eu tiro como exemplo o meu filho, quando fazia engenharia, que ele começou com 30 e poucos anos, terminou com um pouco mais de 35, por aí. Aí no começo, você falou aí, ele fazia, né? Balada na sexta, tinha aula no sábado, às vezes tinha prova. Aí quando foi terminando o curso, ele falava para mim assim, pai, não tô aguentando mais. Eu falei, tá ficando velho, cara. Tô aguentando mais, né? Com 35 não tava aguentando mais. Eu falei, tá pesando, malandro. Aí ele parou, né? De balada na sexta e aula no sábado. Né?
virar à noite, na quinta pode ter uma prova na sexta, pô, tá bom, chega, né? Acabou, cedo, né? Todo dia ele chega no final de semana, ele chega em casa bem cedo, né? Vou chegar cedo, 6 horas da manhã. Cedinho eu tô aí, tô levando o pão. Cheguei cedo em casa, 6 horas da manhã. Quando eu fazia o curso técnico, a escola colocava na sexta-feira as aulas mais importantes do curso, justamente para o pessoal não faltar, mas tinha gente que faltava. Tem, isso sempre tem. Eu, quando fiz engenharia, foi assim mesmo. Toda sexta-feira tinha aula importante. Inferno, cara. Você tinha que estar lá. É interessante, ele fala assim... Semelhantes criaturas necessitam de sono, de profundo repouso, até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida traduz. Então, naquele momento ali, as pessoas ainda precisavam realmente ficar ali naquele sono. Era o momento, vamos dizer assim, de reflexão, né? Aí acho que no momento em que eles realmente percebessem, né, caíssem em si, aí era o momento deles despertarem. Pois é, né? Enfrentar a realidade. Aí o André puxou a manete, né? Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos para que pudéssemos seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente. Como se o Vicente não estivesse vendo isso, né? Ele cheio de pergunta lá. Aí, aqui nesse próximo parágrafo, ele fala aqui o negócio da iluminação, né? Isso, tá aí. Com exceção de algumas senhoras que permaneciam junto de Ismalha, todos os servidores edificados. A luz artificial iluminava os leitos que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Notei então que Alfredo começou a mover o aparelho de sinalização para emitir as ordens de serviço. Perfeito. Então a luz transmitia o que eles tinham que fazer. Cada sinal determinava uma operação diferente. É isso aí. Sim. Provavelmente uma bateriazinha de como é que é? Atômica, a bateria atômica na luz lá. Provavelmente. Aí a pergunta 7, como é feito o tratamento dos mortos após a morte? Pois é. Em pequenas porções de alimentos líquidos e medicação bucal, em profundo silêncio. Em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água, de água efluviada aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que precisavam, pareciam preparados a receber tão somente caldo e remédio. 2/3 dos 400 obrigados em tratamento receberam passes magnéticos. Alguns poucos receberam aplicações de sopro curador. Ou seja, esse era o processo, né? Esse era o processo de cura. Sim. Ele lá embaixo explica que a água efluviada é o mesmo que fluidificada, né? Isso. Lá embaixo. E aí ele pergunta, né? Perguntei ao orientador em voz baixa a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro de forças novas, através do passe e do sopro vivificante. Sim. Aí Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho, inquieto, e falou: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Isso aí está provado a individualidade de cada um, né? A necessidade individual, né?
É porque ele estranhou que cada um era uma coisa meio que diferente, né? Não era o mesmo padrão para todo mundo. E essa, para mim, é a mensagem do texto, quando diz que quando você volta lá e vê que as pessoas que têm a história da ferragem ataca a enxada, né? A ginástica do espírito, etc., são os dois grupos, né? Então, dependendo do seu estado, você vai receber um tipo de tratamento. A necessidade é peculiar dependendo do seu estado. Para mim, isso aí é o... Esse é o cerne do... A mensagem que mais lhe tocou? Foi essa mesmo, essa última aí. Cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Ou seja, cada um com as suas necessidades. Se você cuidou mais do corpo do que do espírito, meu amigo, as suas necessidades são maiores. Haja caldinho. Haja caldo. É porque como cada um não estava no mesmo nível, né? Então tinha que dar um tratamento... É verdade. Num parâmetro aí de que cada um necessitava, né? Você vê que mesmo dentro dos 400, 2/3, né, tinha um tratamento diferenciado ainda. Sim. Muito bem. E a gente vai por 23, pesadelos. Para conhecer os benefícios do gabinete de auxílio magnético às percepções, é importante saber que todos os assistidos nesses pavilhões permanecem no mau sono. Descreva esse mau sonho. Mau sono, né? Mau sono. Seria mau sono, né? Mau sono. É isso que eu queria lembrar naquela hora lá que ele falou do sono, não era um sono do bem, era um mau sono. No estado que ele estava era pesadelos, Deus me livre. Todos eles. Acompanhando, curioso, precisamos sentar a experiência. Tá. Desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético às percepções para ajudar eficientemente os nossos amigos encarnados. É necessário saibamos ver com clareza e precisão. Indicando os dentes imóveis, acrescentou: todos que dormem nesses pavilhões permanecem dentro do mau sono. Mas teremos, porventura, nas zonas espirituais que estejam em bom sono? Interrogou Vicente de modo brusco. Sem dúvida. Essa questão número 1, na verdade, eu encontrei um pouco mais para frente. Na página 144, ele fala ali, né? Quem dorme desequilibra, é isso aí? Isso. Traga-se a pesadelos, exato. O mau sonho, né, o mau sono, seria esse desequilíbrio, né? Então, se a pessoa está desequilibrada, obviamente ela não vai, né, ter um repouso tranquilo. Então, obviamente, vai ser esse mau sono aí que ele se refere, né? E ele descreve um cenário, né? Todos esses irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedemos a observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, aqui você comentou, a perquirição científica nas células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. Então, para dar ajuda, eles tinham que fazer isso, né? Fazer essa análise, né? Porque quando ele era médico na Terra, né? Os dois, né? Vicente e o André Luiz eram médicos. Você tinha que examinar o corpo físico. Sim. Então, aí por isso que ele fala aqui, antigamente o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica das células. Agora, a questão de você ser um médico no plano espiritual é muito mais da alma, psicológico, mental, do que físico.
Tem um livro, se eu não me engano, chamado O Médico da Alma, né? Ou Médicos da Alma, uma coisa assim. Eu vou procurar isso aí. Eu já escutei uma coisa nesse sentido. E deve falar nesse assunto. Médico da Alma. Acho que é isso. Tem um que se chama Médico de Homens e Almas. Isso, é isso aí. Pronto. Médico de Homens e Almas. É. Já ouvi falar, mas nunca... Cadê? Se eu não me engano, esse livro trata sobre Jesus mesmo. Ele que é o médico dele, de né? homens. Médico de homens e almas é ele. É mais uma, como é que diz, uma lição dele para quem está lá, né? O André, que era médico de homens, passa a ser médico de almas também. Pois é. É isso aí. Aí, com a expressão decidida, concluiu resoluto. Mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou: você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Sinceramente interessado em atender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Aí já é a questão número 3, né? A número 2, ele pergunta assim: descreva como é um bom sonho no mundo espiritual. Esse bom sonho aí que... Ou bom sono, né? Ele falou lá em cima. Eu acho que ele botou sonho, mas é sono, né? Ou não? No original das questões está dessa forma que está aí. Eu não mudei nada. Então, o certo é sono mesmo. Eu acho que ele acabou escrevendo, a pessoa que fez as questões acabou colocando sonho, mas na verdade é sono. Está lá em cima, né? Sem dúvida, ele pergunta, quando ele pergunta, né? Mas teremos porventura nas zonas espirituais que estejam em bom sono? Interrogou Vicente, né? Sem dúvida, respondeu Aniceto Solícito. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos. Quais trabalhadores retos que esperam o repouso noturno, com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. Ou seja, quem fez o dever de casa, né? Sim. Eu acho que esse bom sono e mau sono não difere muito do que a gente vive aqui hoje em dia na matéria mesmo, né? Só que é mesmo. Quando você está de consciência pesada que você fez uma besteira, você não vai dormir tranquilo. Agora, quando você está de consciência tranquila, que você fez, que você tinha que fazer tudo certo, você não fez nenhuma besteira, aí você vai ter um bom sono, né? É isso aí, botar a cabecinha no travesseiro e dormir, né? A melhor Exato, coisa. É o que todo mundo fala, né? Nada paga você deitar de consciência tranquila e dormir tranquilo. Não tem preço, realmente. Aí na terceira questão, o mentor pediu a André que examinasse internamente um corpo envelhecido de uma mulher. Resuma o que o nosso amigo viu. Coitado da mulher. Isso é história longa. Nossa, aí é história longa. Eu fiquei com pena dela. Coitado. Deixa. Escreve tudo aí. Ela tinha uma briga interessante, meu Deus do céu. E é engraçado que a gente viu no capítulos anteriores que eles foram lá naquele ministério lá, né? Então aí ele pede para examinar, né, a mulher. E aí tipo assim, ele fala assim, observava a sombra cinzenta escura que ia condensando em torno da fronte. Então é como se ele estivesse vendo uma telinha no rosto da mulher, né? E aí desenrolava tipo um filme daquilo que ocorreu com a vida daquela mulher. É interessante ele já ter essa capacidade, né, de fazer essa leitura, né? Muito legal isso aí. Ele teve algum preparo para isso? Eu não me lembro. Teve algum curso que ele fez? Teve. Logo, né? Ele, quando foi? No começo lá que eles foram
antes da viagem para cá, que eles foram preparados, que eles faziam aquelas reuniões lá naquelas salas de treinamento, lá, etc., nas palestras, etc. Eles tiveram essa preparação antes de sair para a viagem. Eu não sei se vocês lembram que tanto o André Luiz quanto o Vicente, eles foram lá no Ministério. Isso. Estou tentando lembrar aqui, o Ministério de alguma coisa lá, na qual eles sofreram tipo uma cirurgia espiritual. E até o Aniceto falou para eles, olha, vocês têm que se conectar com a espiritualidade. Então, lá não fiquem, né, pensando besteira. Vão lá e conectem com os seus melhores pensamentos para vocês, né, atraírem as melhores vibrações, porque aquela preparação que eles sofreriam para ampliar a vista não dependia só da pessoa que estava ali manipulando os instrumentos, dependia de mentalmente você também se conectar com o plano espiritual superior. Sim. Na verdade, essa mulher matou um amante dela, né? O cara era casado e ela decidiu que ia matar ele e tava pagando por isso agora, né? Ela matou o cara a marteladas, no final aqui ele fala. O cara não conseguiu nem gritar, ele tava bêbado, né? Levou umas marteladas na ideia lá e... Nossa. Aí ele fala, logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei-a parada junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do insulamento em que se encontrava e depois a estranha carga sobre os trilhos. Sim. Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada a passagem do comboio. Quer dizer, a mulher não se contentou de dar uma martelada no cara, né? Nossa Senhora. Ela preparou o crime para não ser descoberta, né? Para não investigarem a morte do homem, né? Então ela preparou de uma forma que ela iria escapar do julgamento da justiça humana, né? Sim. Ela estava tentando simular um suicídio, né? Como se ele tivesse para lá. Como se tivesse simulado um suicídio ou um acidente mesmo, né? Já que ele estava bêbado, né? Aí o André tomou uma decisão, né? Não esperei a máquina de ferro, não esperou o trem. Segui a mulher, que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho em extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um pobre homem invigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria. Acudam-me, gritava espavorida, e continuava a cena em que a desventurada golfava súplicas em vão. A capacidade dele de leitura da alma foi impressionante, da história, né, do motivo dela estar ali, né? E se ele fosse em cada um, ele veria também, né? Eu acredito, né? Cada um deles. Porque cada um estava ali naquela situação, mentalmente, você conseguiria ler, né? O que passava na mente da pessoa. Então, que ele viu foi aquilo que estava ali passando, como se fosse um filme que passava repetidamente na mente da mulher. E aí ele conseguia ver. O motivo do pavor no rosto dela, né? Era isso aí, né? Sim. Ela sendo assim, acossada por esses pensamentos, né? Por tudo que ela fez. Né? Então, você vê aí que não é só a questão da matéria, né? Como o Leonel falou, só as dívidas, né? Você está lá num sono de dívidas, num sono de, como o Cláudio falou também, num sono de quem deve, né? Você não tem a consciência tranquila. Você vai precisar acordar, ter consciência da sua dívida e buscar o pagamento, né? E nada de graça. Vai ter que... Plantou, vai ter que colher, né? Semana passada... Direito obrigatória. Semana passada, um rapaz que prestou serviço para a gente lá na empresa, o eletricista, o genro dele se enforcou, cara. Aí eu fiquei pensando, né? Um suicida, mais um suicida. Cara com 24 anos. Nossa, cara. A esposa dele com 22. Eles
namoravam desde novinhos, eles se conheciam há mais de 10 anos, quase 10 anos. Aí resolveram casar, estavam casados há 2 anos, ele perdeu o emprego e ela conseguiu um emprego. E aí ele era muito ciumento e achou que ela estava, sabe, além de estar trabalhando, estava fazendo outras coisas, e ele em casa parado, o cara se enforcou com a coleira do cachorro. Nossa! Passou a coleira em volta do pescoço e pendurou no gancho da rede lá. Aí você fica, né? Nossa, mais um suicídio. E ela encontrou o corpo, né? Ela chegou em casa e... Eu falei para ele, cara, reze muito. O cara é bem centrado, sabe? Ele é católico, mas é muito centrado. E ele disse, ele procurou uma coisa muito errada, né? O próprio católico, né, reconhecendo, né, que o suicídio foi uma coisa muito errada que ele fez. Para ele, depois da morte, ele não... Para o católico, o cara vai para o inferno, né? O cara que se mata. Na própria cultura judaica também existe uma grande rejeição ao suicida, tanto que o corpo dos suicidas não pode ser enterrado no mesmo cemitério que os demais. Ele é enterrado numa ala separada para os suicidas. É como se fosse assim, um desterro, né? Você não vai ficar junto com os normais, você vai para um local próprio de alguém que se matou, né? Um suicida. Os judeus, eles têm essa prática. É uma coisa assim que tenta desincentivar o suicídio, mas a gente sabe, tá careca de saber que isso não adianta nada. A pessoa que está num desespero moral ali, às vezes, um desequilíbrio, ele não vai pensar nessas coisas, ele vai acabar cometendo suicídio, infelizmente. Com certeza. É como a gente aprende naquele curso lá do CVV, né? A pessoa não quer se matar, ela quer se livrar do problema. E aí ela usa o meio indireto, que é o suicídio. Isso. Se você conseguir ajudar ela no problema dela, tira esse pensamento da cabeça. Né? Os caras têm bons resultados nisso aí, cara. Ninguém se mata porque quer se matar, o cara se mata para se livrar de um problema. Sim, para te livrar de uma dor, às vezes bastante profunda, né? Para chegar a esse ponto, deve ser uma dor bastante profunda, e o cara fala, bom, se eu me matar, eu me livro dessa dor, então deixa eu fazer isso. Pelo contrário, está aumentando a dor. Eu sei que... o que eu falei para ele, a pessoa quando se mata, não é só o fato dela se matar e ela eu entendo assim, né? Ela vai ter uma... Como é que se diz? Ela vai ter uma recepção diferenciada lá do outro lado, não só porque ela cometeu... ela deu cabo do próprio corpo, mas como pelas pessoas que ficaram sofrendo. Você imagina o que essa menina vai ter pro resto da vida, o trauma dela encontrar o cara pendurado lá. Aqui achei, ó. Gabinete de auxílio magnético às percepções. Isso está no capítulo 14. Né? Então, eles foram no gabinete magnético, gabinete de auxílio magnético às percepções, e submeteram a determinadas aplicações espirituais que ainda não posso compreender. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair quando nos aprovessem. E aí ele fala, meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Então, eles foram submetidos a um tipo de operação que ampliou a visão dele. Qual que é o capítulo? Capítulo 14. 14, né? Que antes da viagem, eles foram... antes da viagem, eles passaram nesse gabinete de auxílio magnético às percepções, e eles foram submetidos a um tipo de operação lá que ampliou a visão, né? A capacidade de visão deles. Interessante. Estamos retendo alguma coisa, né? A gente voltou lá no... Aí vamos dizer assim, ele pôde, né, conseguir vislumbrar na tela da mente da mulher tudo aquilo que estava se passando na mente dela. Então ela estava ainda preso aquilo ali. Por que André não condenou a assistida?
Está logo em seguida aí, né? Ele fala: ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas aonde? Em nosso lar. E pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Então, se Ana estivesse no mundo ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-iam dado educação na infância, a bênção do lar, a segurança a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe como pedra incompreendida rolando nos abismos do sofrimento. Que laços se uniam à vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia. Né? Chegava somente a pobre mulher, rodeada de sombras agressivas, implorando socorro, ignorava como ajudá-la. Mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Mas era irmã dele, então, a Ana? Não, aqui ele está falando irmã no contexto irmandade espiritual do universo, filha do mesmo pai, o pai eterno, né? Deus. Ok. É porque lá em cima ele começa dizendo: graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz, senão a mais viva compaixão. Ele já começa dali, né? Sim. E depois ele explica o motivo. Na verdade, isso é o básico, né? Você não julgar ninguém. A gente tem que tirar essa lição e trazer para cá. Acaba sendo, esse é o foco principal, né? Nesse contexto aí. Sim. Você realmente não... Até o pior dos criminosos tem direito a uma segunda chance, né? Para se regenerar, né? É isso aí. Sim, a longo prazo, graças a Deus, essa esperança que, assim, pelo menos a mim, fala muito alto, assim, graças a Deus, quando você vê determinado tipo de problema, ou então determinado tipo de pessoa, você vê que a esperança é a luz no fim do túnel, né, cara? Sim. É a luz no fim do túnel, ou seja, sempre existe a esperança. Sim. Pode desviar, sair para esse caminho, para outro, fazer o caminho que você quiser, mas o ponto focal, né, lá no fim do túnel, a luz divina, para ela todo mundo está caminhando, bem ou mal, né? Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. A gratidão sempre, né? A gratidão sempre. E olha, nesse momento é o que mais a gente precisa ter esperança, porque sim. A situação, verdade. Não só que o Brasil, mas que o mundo todo está passando. O mundo todo, com certeza. Você vê o pessoal do Acre lá, cara? Você viu no Acre? Não cheguei a ver. O rio subiu 15 metros. Nossa. Estão com surto de dengue, estão com Covid, surto de dengue, e o rio invadiu a cidade inteira. 15 metros de altura subiu o rio. Nossa. Sabe lá o que é isso? Poxa, entrevistando a moça lá, pelo amor de Deus. Mas o que a senhora está fazendo aqui? A mulher com água no meio da parede lá, e ela em cima de uns engradados lá, enfim, subiu, né? Pôr tudo para cima. O que a senhora está fazendo aqui? Se eu não ficar aqui, vão vir aqui, vão roubar a gente. O pessoal está roubando. Isso, né? O pessoal está entrando dentro da casa e tirando. Pois é. Mas que situação. A gente orar para esse pessoal. Poxa, tem que... Como diz um amigo meu, a dengue se matou depois que o Covid chegou. Ela suicidou. Aí ele mandou uma chargezinha do mosquito ensanguentado lá no chão. Covid não, pá! Aí ficou lá. Não, eu agradeço muito a doutrina, sabe o quê? Eu consegui, nesses 4, 5 anos que eu estou estudando, me policiar, né? Como fez o André aqui nesse caso aí, no primeiro impulso, ele recordou as lições. No primeiro impulso que eu tenho de julgar alguém, eu falo: opa, não.
E tenho conseguido. No começo era até difícil, não sei, levava adiante as suas... Mas como diz Tiana, né? Se você simplesmente olha e avalia, você não está julgando que você não falou para ninguém. Eu falei, Tianinha, não é assim não, pô. Eu só estou olhando, mas não falei para ninguém. Para com isso, pô. Não, é cortar mesmo na raiz, pô. É que, vamos dizer assim, é o primeiro passo, né? A pessoa que costuma falar, a pessoa se conter já é um passo adiante que ela avançou. O próximo é nem pensar. Pensar. Né? Então, mas você passa a ter... Eu passei a ter esse julgamento, assim, não julgamento no sentido de colocar a pessoa num tribunal, mas ter o discernimento de entender que determinadas pessoas estão no ponto de evolução. Isso aí. Falou tudo. Tem essa atitude, se for ruim, ela está de vida. Ô, Cláudio. Oi. Tá me ouvindo? Agora deu uma travada, tá? Você deu uma travada, mas... Vou aqui para mim, vocês. Agora está soltando aqui. Podemos ir para a quinta questão? Está me ouvindo? Vamos. Sim, agora está normal. Voltou. Isso. Então, mas eu vejo dessa forma. Vocês entenderam o que eu falei? Não consegui, deu uma travada. Assim, eu digo assim, cada um, em vez da gente julgar, hoje eu vejo dessa forma, né? Eu falo, pô, esse cara está num processo de evolução dele, ele está nessa condição hoje, entendeu? Então eu não posso julgar, eu tenho que, se eu puder ajudar. Ou então, de repente, ele sabe mais do que eu aprendo com ele. Tem que ter humildade, entendeu? Pô, o cara está numa condição melhor que a minha, de repente eu tenho que ouvi-lo, né? De repente... As pessoas que estão em outra condição, você fala, pô, está na condição dele. De repente, a situação que ele está hoje é melhor do que ele estava ontem. Então, já foi uma evolução, né? Então, a gente não pode fazer comparação de caminho, porque cada um tem o seu. Isso, então, justamente. Sem contar que ele está no seu caminho ele por um motivo, né? Então, meu amigo, aproveita. Criminalizar a pessoa, enfim, pô. Fica difícil. É difícil. Então, pelo menos eu acho que eu desenvolvi tenho desenvolvido esse discernimento. É um negócio que é automático, né? Impressionante. Você vai no automático, cara. Você vai no oba-oba. Você nem percebe. Como diz Tiana, você está vendo uma coisa ali que você não está agradando, que você não está vendo que é real, e faz parte. Sim. Você evoluiu, está enxergando aquilo. Sim. As pessoas começam a não te enganar muito. Engana, mas não engana muito. Você começa a perceber lá aquelas coisas diferentes, né? As falsas empatias, como eu falo, né? A pessoa tem... Nossa, fulano, não, deixa eu sair de perto. Meu Deus. Esse eu tem me ajudado nesse discernimento aí. Pelo menos a minha, assim, eu percebo que eu tenho sido mais... Você começa a ponderar mais as coisas. Então, é o que a gente estudou na escola, né? Os automatismos que nós temos hoje são hábitos que nós adquirimos em vidas passadas e que está no nosso subconsciente, então é algo automatizado. Então, para a gente mudar isso, a gente tem que ter força de vontade para substituir esse automatismo que não é bom por um outro automatismo que seja melhor. Reforma íntima. Não tem o mau sono e o bom sono, tem o mau automatismo e o bom automatismo. Sim. Tudo é automatismo. A partir do momento que você... passa a praticar o bem, isso vira automático. Então você não pensa mais, eu vou fazer o bem, não. Você já faz e nem percebeu. Sim. Esse é a nossa meta, né? É isso aí. Vamos chegar um dia, quem sabe, nesse ponto. Como disse Ana, eu estou uns 5 milhões de quilômetros do primeiro degrau da escada, mas eu vou chegar lá. Eu não estou nem vendo a escada, eu sei que ela existe lá, mas... O topo da escada está lá nas nuvens, você não está nem enxergando. Está tudo nublado lá. Tem uma escada ali, tá bom. Beleza.
É legal. Quinta, o que o mentor leu nos pensamentos de André? Bastante coisa. Acho que logo na 147, É o último parágrafo aí. Tá no finalzinho. no finalzinho que ele diz, o André, que ele chama o André e Vicente, né? Vem, Isso. André. Vem, André. Vicente, você tem sabido aproveitar alguma coisa. Barulho é esse? Estão fazendo alguma reforma na sala do lado aqui. Tá. Sim, do Cláudio. Então, ele diz aqui: estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliam essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso. Ou seja, o mentor lá leu esse pensamento. Identificou isso. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem, sono atormentado, vivem estranhos pesadelos, de que não podem isentar-se de um instante para o outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. Está aí. Está aí, ó. E com expressivo olhar acrescentou: voltemos ao centro, devemos cooperar na oração. A mensagem principal é essa aí, de que a dívida sempre acompanha o devedor. Não julgue ninguém, né? Não julgue ninguém, o resumo da ópera. O que cada um está dentro de si, você não consegue enxergar. Exato. E por que a pessoa é daquele jeito, né? Porque ela luta tanto, porque ela ofende tanto, porque ela é tão reativa, né? A oração da serenidade, cara, para mim é a oração mais importante, depois do Pai Nosso, né? Da serenidade, para você aceitar as coisas como elas são, né? Sim. Se você puder ajudar, mude. E o mais difícil, distinguir entre as duas, né? É a sabedoria, né? Sim. E não virar as costas, né? Eu escutei o Carlos falando isso para mim algumas vezes. Não vire as costas. Você passa na rua, vê o irmão caído lá, todo bêbado, com fome, você, aquilo ali está ali porque ele merece, porque faz parte do resgate dele. Negativo, né? O bem que você pode praticar é tentar ajudá-lo de alguma forma. Sim, sim. É a lição de Cristo, né? Quando a gente pensa assim, fala, o cara ali tá bêbado, faz parte do karma dele, é exatamente a doutrina do karma que existe na Índia, né? O sistema de castas deles. Lá é assim, eles pensam dessa forma, ó, você faz parte de uma casta inferior, é porque é seu karma. Então eu não posso te ajudar porque faz parte daquilo que você tem que passar. Então aqui a gente entende que as coisas não são bem assim. A pessoa está numa situação difícil, obviamente que alguma razão tem, mas isso não livra a nossa possibilidade de ajudá-lo. De ajudá-lo, exatamente. Porque as pessoas aprendem muito mais com a solidariedade do que com o sofrimento. Exatamente. Não cabe a você olhar por esse ângulo, né, a coisa. Não é a sua... Não é sua missão não é essa, ficar olhando por esse ângulo, né? Você está lá porque você está merecendo, porque você pediu, né? Porque você veio para cá, já estava com esse script. Não, nada disso é importante. Aí o que mostra, na verdade, é uma falta de empatia nossa. Verdade. Né? E a gente está aqui não é para desprezar os outros, nós estamos aqui para praticar solidariedade, é por isso que a civilização existe até hoje. Se desde a Idade da Pedra cada um tivesse sido individual, talvez a humanidade não existisse hoje. Verdade, verdade. E veja que é o princípio básico do kardecismo, né? Você ir no centro e receber passes para que você melhore. É a sua missão, né? O seu trabalho. O salário é o mesmo, né? Como diz Chiana, né? Sim. Isso aí. Eu achei engraçado, só que no finalzinho ele fala assim:
Vem, André. Vicente, você tem sabido aproveitar alguma coisa. Aproveitar alguma coisa, hein? Alguma coisa. Vocês estão prestando, vocês realmente estão prestando para alguma coisa. Quer dizer, não está tudo perdido com vocês dois. Estou satisfeito, pois é. Qual mensagem mais lhe tocou neste capítulo? Essa última. Não julgue. Não julgue, né? Não julgue. Cada um tem os seus motivos. Você pode estar julgando de maneira completamente errada, né? Por que a pessoa está fazendo daquela forma. A dívida principalmente porque assim... ajudar a pagá-lo, né? Se a gente puder ajudar a pagar, né, a gente até... É nossa obrigação em fazê-lo, né? Nossa obrigação. Porque o que ele pensou quando ele viu todo o caso da mulher, ele deve ter pensado assim, imagina se fosse a minha mulher, ou se fosse a minha filha, ou se fosse a minha irmã fazendo tudo isso. Eu iria maltratá-la, eu ia querer julgá-la. Então, eu ia ajudar, né? Ele pensou de uma forma muito mais ampliada. Ela é uma irmã minha, ou seja, ela foi criada, ela é um espírito igual a mim, criado por Deus, merece consideração, assim, uma chance, assim como eu tive, ela também merece ter a dela, né? Então, e aí ele fez todas aquelas indagações lá, não sei de onde ela vem, como vem, o que aconteceu, eu não conheço a história, não conheço em profundidade tudo o que ela já passou. Então... né? Mas você vê uma coisa interessante, né? O André, que já está lá há algum tempo, né, quando começou a escrever esse livro, mandar essas mensagens, e que é um cara que já está bem espiritualizado, um cara que sofreu uma ajuda lá do centro, lá, como é que chama? Gabinete de Auxílio Magnético, ainda teve o primeiro pensamento lá, né, que ele diz: ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições recebidas em nosso lar. Ainda assim, agora imagina a nossa dificuldade, cara. Pois é. Isso daqui é fundamental para você lembrar na hora que você tiver... cair e levantar, né? Essa é a lição, né? Cair e levantar. Novamente eu fraquejei. Levanta e vai de novo. Mas aqui normalmente as pessoas fazem, a grande maioria diz isso: esse cara não presta, putz, tem que ser assim mesmo, ele merece. Mas... Não, mas você vê ele dizendo ali, é o primeiro impulso de revolta, ele sendo o André Luiz. É o que a maioria de nós aqui no nosso nível, aqui no nosso plano hoje, no nosso estágio aí, a gente enxerga, né, que as pessoas fazem esse tipo de julgamento quando vê uma situação parecida com essa, etc. Porque a gente vê, a mulher era amante do homem, o homem era casado, aí ela sem dó nem piedade mata o cara, e aí, assim, ele no primeiro impulso foi se revoltar, mas no mesmo instante ele lembrou de toda a situação que ele já passou, né? E é uma lição pra gente também, porque a gente não sabe quanto a gente já foi algum criminoso no passado, Sim. e o quanto a gente também já deve ter recebido de auxílio. Auxílio, sofrimento, julgamento, injúria, acusação. Com certeza. E vai desdobrar aquela história lá para saber se não tem um monte de coisa ali por trás, naqueles personagens todos interligados. Sim. Ela com o cara, o que ela foi do cara em outra vida, o que o cara foi dela. E a mulher do cara foi o que dele ou dela. Então, tem um emaranhado ali que não compete a gente, né, avaliar. E ele ainda fala, ele coloca vários questionamentos, né? Será que ela teve uma educação, alguma coisa assim? De repente, ela foi criada num lar sem pai, sem mãe, não recebeu assim amparo nenhum, conhecimento nenhum, instrução nenhuma, orientação nenhuma. Então, para ela, era só aquela vida ali e acabou. Então, vamos dizer assim, ela talvez não tenha recebido realmente a educação necessária para ser uma pessoa melhor, né? Sim. Para nem se tornar uma amante, digamos assim, né? O primeiro erro ali, né? Pois é. Primeiro erro, se a gente julgar, né? Porque o motivo existiu, com certeza. Sim.
Apesar de que, como diz o Cláudio, nem sempre é alguma coisa de resgate, né? Sem vergonhice mesmo. O cara tá aqui. Na maioria das vezes a gente pensa que é resgate, mas não é. Ou é uma coisa que a gente ainda não adquiriu de conhecimento capaz de saber tomar uma decisão correta. Uhum. E na maioria das vezes são provas, são situações que é de aprendizado mesmo. Isso aí. É isso aí, então terminamos por hoje. Tá ficando bom, tá na metade, hein? Fortes emoções ainda virão.